Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp. Neste momento de pandemia e isolamento social, estamos aqui trazendo as informações e as ações das diferentes pró-reitorias da universidade no enfrentamento à Covid-19 e na manutenção das atividades acadêmicas. Hoje vamos conhecer um pouco as atividades da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Aqui com a gente a pró-reitora, a professora Cleópatra Planeta, o assessor, o professor Paulo Celso Moura, o professor Juarez Xavier e o professor Wilson de Mello Júnior, também assessores da PROEX. Professores, muito obrigada pela participação aqui no Gestão Unesp. Bom, nós aqui agradecemos a oportunidade de estar mais uma vez conversando e podendo falar do nosso trabalho aqui na Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço também a oportunidade e o convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite. Eu acredito sempre que a TV Unesp tem um papel importante na divulgação das ações da universidade. Agradeço e acho que é fundamental fazer esse debate, essa discussão. A oportunidade importante de participar e mostrar como nós estamos conduzindo e enfrentando essa situação todos juntos. Obrigado. Para a gente iniciar a conversa, professora Cléo, nós tivemos um momento no início de janeiro nos estúdios da TV Unesp e hoje estamos gravando essa entrevista virtualmente devido às restrições, né, impostas pela pandemia. Eu gostaria de saber que desafios que essa situação, esse cenário tem trazido para a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura. Bem, são muitos os desafios, evidentemente, né? Essa é uma situação extraordinária que aconteceu de uma forma abrupta, né? E nos pegou completamente despreparados. Eu acho que essa é uma questão, né, importante. E ela coincidiu em março exatamente com o início das nossas atividades de projetos e programas de extensão universitária, né? E evidentemente que a extensão universitária ela envolve, né, a atividade presencial, né, da comunidade acadêmica junto com os outros setores da sociedade, né? Isso está praticamente em todos, né, os projetos e programas que nós desenvolvemos na extensão universitária na Unesp. Então, foi, né, exatamente nesse momento em que se iniciou a pandemia e que logo na sequência nós tivemos a decretação da quarentena e do isolamento social. Então, nós não tivemos outra alternativa senão, né, suspender todas as atividades presenciais. A primeira delas, né, que aconteceu mesmo antes do decreto da quarentena no estado de São Paulo, foi a suspensão das atividades da Universidade Aberta à Terceira Idade, né, evidentemente porque ali já estava identificado que era o grupo de risco, um dos grupos, né, de risco. E a partir daí, então, nós começamos a refletir, né, como, né, dar andamento às atividades. Então, mais especificamente em relação aos projetos de extensão universitária, nós fizemos uma reunião logo no início, eu não me lembro bem, mas foi logo no início da quarentena, para conversar com os presidentes de comissões permanentes de extensão universitária e cultura, que são os vice-diretores. Nós fizemos uma reunião para conversar como, né, a gente deveria proceder em relação aos projetos, porque estava exatamente no momento da alocação dos recursos, né? Então, naquele momento, né, conversando, enfim, sobre o que fazer, nós decidimos, né, que nós manteríamos as bolsas de extensão universitária, as bolsas, né, de iniciação à extensão universitária aos alunos, principalmente para a manutenção do vínculo acadêmico, né, porque a gente estava num momento quase de rompimento, né? Então, para manter o vínculo acadêmico, então seria muito importante que os alunos continuassem a desenvolvendo atividades que estavam previstas, né, dentro dos seus planos de atividades nos projetos de extensão universitária. Então, as bolsas foram mantidas, com o compromisso de que seriam realizadas atividades à distância, atividades de estudo e atividades de planejamento, para quando as atividades presenciais fossem retomadas, porque naquele momento, eu acho que nós estávamos ainda imaginando que em 1, 2 meses
né, nós voltaríamos às atividades presenciais. Então, as bolsas foram mantidas com esse compromisso, e os recursos de custeio dos projetos, eles foram autorizados, a liberação foi autorizada em abril, mediante uma justificativa, né, de que, de fato, eles seriam necessários. Então, alguns recursos também foram alocados, né, repassados aos projetos. E, a partir daí, então, nós fizemos, né, e temos feito vários encontros com coordenadores, com alunos, para discutir, então, o andamento, para saber o que está acontecendo e discutir o andamento. Nós também, né, demos como possibilidade a readequação dos cronogramas, dos planos de atividades, para que elas fossem dirigidas à questão Covid e que fossem também feitas de forma virtual. Então, muitos projetos também se adaptaram nesse sentido. Então, e nós ainda estamos, né, enfim, em plena pandemia e ainda com várias restrições e com muitos desafios ainda pela frente. Professora, uma dessas restrições que nos foi imposta foi o teletrabalho, e eu gostaria de saber dos assessores como que tem sido essa dinâmica de trabalho em equipe, junto às diferentes comunidades, que é o que garante a essência da extensão universitária, para que as atividades de planejamento que já vem ao longo da gestão, desses 3 anos de gestão, se mantivessem e esse vínculo com a comunidade, como a professora Cléo, não fosse rompido diante da suspensão das atividades presenciais. Na verdade, como o contato com as unidades, né, normalmente já utilizávamos o sistema de videoconferência. Então, é uma adaptação menos, digamos, traumática, né, ou que exige menos adaptações, né, esse novo modo. E o trabalho aqui em equipe, internamente, sempre foi muito tranquilo, e nós sempre conversamos muito, e realmente é um privilégio fazer parte dessa equipe, e dessa forma, então, a única coisa é que nós estamos nos vendo apenas, né? Mas o trabalho segue com interação diária, enfim, eu acho que temos conseguido, apesar de toda essa situação, manter as atividades aqui entre a equipe e entre a PROEX e as demais unidades, as diversas unidades. Eu acho, Maíra, que a gente está tendo uma extraordinária curva de aprendizado, né, todos nós. E o que nós estávamos fazendo do ponto de vista presencial, nós temos tido condições de fazer também do ponto de vista do teletrabalho. Há como o Paulo disse, uma equipe muito bem organizada do ponto de vista da assessoria, sempre houve um contato muito próximo. Há uma equipe técnica de apoio muito qualificada, extremamente envolvida em cada um dos processos que nós temos que responder em relação à atividade de extensão. Há um compromisso social muito forte dessa universidade na manutenção desses projetos. Então, do ponto de vista de todos os processos presenciais, nós tivemos condições de replicá-los com os devidos cuidados e necessidades, mas estamos tendo condições de replicá-los no espaço digital. E isso acho que tem a ver com o grau de profissionalismo que foi desenvolvido nessa gestão. Eu acho que talvez tenha sido uma das equipes mais qualificada que eu tenho trabalhado nesses últimos tempos, né? Um grupo muito qualificado, motivado, com condições de desenvolver suas atividades, seus trabalhos. Nós temos protocolos muito bem definidos para cada uma das áreas. A extensão ela tem tido a capacidade de pensar projetos muito bem definidos, áreas muito bem definidas para cada uma das ações, e nós temos dado continuidade a essa ação. Então, do ponto de vista da continuidade do trabalho, acho que está sendo bastante eficiente a capacidade dessa equipe e de manter aquilo que é o compromisso da universidade, de ter relações próximas com a sociedade. Então, isso tem sido bastante gratificante. Trabalhando bastante, todos nós, mas mantendo os nossos compromissos de trabalho da extensão da universidade.
Eu digo que, em certos aspectos, nós descobrimos algo a mais que não utilizávamos anteriormente, estando à distância já natural dos diferentes campos. E nós, por meio de pequenas reuniões que fizemos com grupos de coordenadores, tanto de programas como de projetos, nós passamos a ter uma articulação, um momento de escuta maior e de integração com quem está realmente lá na ponta executando as atividades de extensão. E que antes, de certa forma, nós tínhamos alguns instrumentos, mas parece que aguardávamos uma fila de possibilidade de uma videoconferência, enquanto que não usávamos os recursos como estamos usando agora, do Google Meet, e que todas as pessoas começaram a utilizar, e nós usamos essas características, essas formas novas de comunicação a nosso favor. Então, em um aspecto, acabou melhorando essa oportunidade de dialogar com os coordenadores que estão à frente, tanto dos programas quanto dos projetos. Eu só tenho a concordar. Eu acho que nós conseguimos organizar o teletrabalho muito rapidamente, né? Eu acho que nós temos uma experiência, né, por a Unesp ser uma universidade muito multicampus, né? Eu acho que nós temos uma experiência de trabalhar à distância, de certa forma, né? E eu acho que como a equipe já estava muito bem alinhada, eu acho que isso também é uma coisa importante, né? Eu acho que o alinhamento né, ajudou muito a ter um teletrabalho que funcione com fluidez, né? Nós precisamos de algumas reuniões de organização, de planejamento com toda a equipe, mas, assim, eu acho que já estava muito bem estruturada, como o Juarez falou, com pessoas muito dedicadas e motivadas e com competências bem definidas. Então, isso eu acho que facilitou muito a questão do teletrabalho, né? Então, e nós estamos trabalhando, e eu acho que é lógico, tem dificuldades, né? Elas foram sendo superadas à medida que elas foram surgindo, mas nós temos tantos meios de comunicação hoje, né, que acaba tornando o trabalho, eu acho que possível, e de fato é um grande aprendizado, né? E em alguns aspectos, como o professor Wilson ressaltou, ele até facilitou, de certo, foi até um facilitador de contatos com coordenadores, com alunos que estão trabalhando lá na ponta, né? Eu acho que nós utilizamos bem essa ferramenta, né? Todas as ferramentas digitais. Mas, de qualquer forma, né, a gente sente saudade. Uma das ações da Pró-Reitoria foi reorganizar, sistematizar melhor os programas e os projetos de extensão. E eu gostaria de saber do professor Wilson como tem sido esse trabalho ao longo dessa gestão e principalmente neste momento de pandemia, como a Cláudia antecipou algumas ações realizadas, uma vez que desde 17 de março, né, o Comitê Unesp Covid Central, né, instituiu a suspensão das atividades acadêmicas presenciais e o impacto disso ao se pensar que os projetos e programas de extensão também começariam em março. Então eu gostaria de saber como que se deu a reorganização de todo esse processo, né, para defender a essência do que é um projeto com a comunidade, que é o que vocês reforçaram ao longo de todo o tempo. Exatamente logo após a divulgação dos resultados do longo processo de avaliação dos projetos de extensão, né, e que eles começaram a execução, é que nós fomos, então, surpreendidos com a quarentena, com a necessidade de suspensão das atividades. No primeiro momento, né, a primeira preocupação foi não haver nenhuma ruptura dos vínculos que foram estabelecidos com os diferentes setores da sociedade, porque o que nós sempre trabalhamos em questão dos projetos de extensão e dos programas, é que desde a sua formulação, a comunidade já deve participar, envolver-se na elaboração e assumir esses compromissos de parceria e de trabalho conjunto com outros setores da sociedade. Então, a preocupação inicial era que não houvesse nenhuma ruptura dos compromissos firmados. Com isso, se deu liberdade para que os coordenadores e estudantes adequassem o seu plano de ensino, né, na medida de que fosse enfrentando as dificuldades que foram surgindo. Garantiu-se as bolsas dos estudantes
como algo prioritário, principalmente porque muitos dos projetos começavam com a capacitação dos próprios estudantes ou com um planejamento que era feito ainda com pessoas de fora da comunidade e que puderam ocorrer de forma remota também, através de recursos virtuais, puderam acontecer essas fases iniciais. Depois, verificou-se que alguns projetos, mesmo que com a suspensão das atividades presenciais, eles precisavam dos recursos que eles haviam recebido, né, otorgado por ocasião da avaliação. E foi dada essa oportunidade de eles receberem esses recursos para continuar o desenvolvimento das atividades. No entanto, com a incerteza, somente agora, próximo ao início do segundo semestre, é que se vislumbrou algo melhor, que houve mais maturidade das equipes que trabalham do que elas podem ou não podem fazer. E que como cada projeto foi afetado de uma forma diferente como consequência da quarentena e de tudo mais que nós estamos vivendo, cada equipe poderá decidir agora o que é melhor para a continuidade do projeto. Alguns precisarão encerrar antes do prazo, então vai ser dada essa oportunidade de encerrar o projeto antes de um prazo regulamentar. Outros conseguirão, através de adaptações, cumprir os seus principais objetivos nesse prazo, e ainda, né, haverá a possibilidade de uma prorrogação do prazo de execução do projeto de extensão por até mais 6 meses, em termos de efetivar as ações que se colocaram, para poder ver se consegue atingir os objetivos. Com isso, ocorrerá alterações no cronograma, alterações nos planejamentos iniciais, em que os professores poderão depois justificar e apresentar por ocasião dos relatórios. Infelizmente, não podemos avançar em termos de recursos para além do ano fiscal, mas fica essa oportunidade de a equipe verificar qual é a adequação de cada proposta. E, além disso, ela pode ter em conta que os editais para a proposição de projetos para o próximo ano, eles seguirão de forma como tradicionalmente vem ocorrendo, já regulamentado por portaria, e terão ainda a proposição neste ano com avaliação de mérito para que possam ser executados para o ano que vem. Nós temos também que levar em consideração o plano de retomada das atividades presenciais, né, que foi proposto pelo Comitê Covid, né, Unesp, e a extensão universitária, ela está na fase 2, né, que não tem data para acontecer, na verdade. E na fase 2, essa retomada só vai acontecer para 20% das atividades, né, então, e depois, né, fase 3, fase 4 e fase 5, até quando nós tivermos toda a retomada. Então, esse plano também, né, de retomada das atividades presenciais que foi colocado pelo comitê, ele é muito importante também para que os coordenadores, né, embora a gente não tenha uma data muito clara de quando vai acontecer, porque nós ainda estamos no momento de muita incerteza, mas esse plano também vai ajudar a cada coordenador refletir, né, e poder tomar a decisão em relação à proposta que foi feita de trabalho nos projetos, né? Então, interromper, continuar com o seu cronograma até dezembro, ou pensar em prorrogar por mais 6 meses, né, e ir até, então, meados aí de 2021. Né? Então, eu acho que o plano que foi apresentado também ajuda nessa reflexão, né? Então, nesse momento, nós vamos dar oportunidade para que os coordenadores decidam qual que é o melhor, qual que é a melhor forma, né, de desenvolver ou interromper, enfim, esses projetos. É só isso. Obrigada. Para além dos projetos e programas de extensão, também temos os serviços de extensão, os eventos que estão também sobre a responsabilidade da PROEX, e quais foram as orientações, como vocês sistematizaram todo o planejamento que já existia para essas atividades? Bem, nós temos os eventos e os cursos de extensão universitária também, né? Então, evidentemente que todos que envolviam atividade presencial foram suspensos, mas houve, né, uma diretriz, né, de que todos eles, de que, quando possível, usassem o meio digital, né? Então, isso aconteceu com alguns cursos, isso aconteceu com alguns eventos. Mas, infelizmente, né,
principalmente em relação aos eventos, alguns tiveram que ser, ou optaram pelo cancelamento, né? Mas a orientação foi sempre no sentido de que, sempre que possível, utilizar o meio digital. Em relação aos serviços de extensão universitária, então, o que for, os serviços essenciais foram mantidos, né? Isso foi uma decisão das unidades universitárias e dos campos experimentais, mas eu acho que vale destacar o papel absolutamente relevante da parceria da Faculdade de Medicina do campus de Botucatu com o Hospital das Clínicas para o atendimento de qualidade aos pacientes de Covid-19, e também eu acho que um outro destaque foram as parcerias de diversas unidades, né, para a realização do teste de PCR, de RT-PCR, para o diagnóstico da Covid. Então, essas parcerias possibilitaram que a infraestrutura da universidade e as nossas competências, né, fossem, então, direcionadas para a testagem e o diagnóstico da Covid-19. Né? Isso só para citar alguns destaques, mas tiveram muitas outras parcerias e muitas outras iniciativas no sentido de atender a comunidade, de responder a essa demanda, né, muito grande da sociedade na forma de prestação de serviço. Mas eu gostaria de deixar registrado esses dois destaques. Uma outra ação muito pontual para a comunidade na questão acadêmica está relacionada à atuação dos nossos cursinhos pré-universitários. Os cursinhos, eles passaram por toda uma reformulação, né, junto à Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura nos últimos anos, e neste momento, assim, com as atividades suspensas acadêmicas dos cursos de graduação e pós-graduação, o mesmo ocorreu com os cursinhos que realizam atividades presenciais dentro dos nossos campos. O que ocorreu, né, na reformulação das atividades dos cursinhos, porque eles também não pararam. Então, acho que é importante também dar esse destaque aos cursinhos universitários, né, Cléo? Sim, nós logo no início, nós também fizemos, logo no início não, acho que um mês depois que foi decretado o isolamento social, nós fizemos uma reunião também com os coordenadores docentes e discentes dos cursinhos pré-universitários da Unesp, para conversar, enfim, né, e buscar soluções. E eu tenho que dizer que eu me surpreendi, no bom sentido, né, que vários cursinhos, a maioria deles, já tinham redirecionado as suas atividades para o ensino remoto, ensino ou atividades remotas, né? Mas eles também manifestaram uma grande preocupação com a questão do acesso dos alunos dos cursinhos, né? Porque são alunos com vulnerabilidade socioeconômica e que tinham dificuldades de acesso às tecnologias, né? Então, eles estavam continuando as atividades, a maioria deles, em ensino remoto, atividades remotas, com essa preocupação. Então, o que nós conversamos é que, na retomada presencial, né, quando ela acontecer, seria dada prioridade àqueles alunos que não tiveram acesso aos meios digitais, né? Então, esse é o contexto que nós ainda estamos, eu acho que também nós estamos no momento que nós precisamos novamente retomar essa conversa com os cursinhos, porque talvez essa perspectiva de retorno presencial, né, ela ainda muito incerta, né? Mas tinha essa preocupação e já se definiu naquele momento qual seria a prioridade quando retomasse a atividade presencial. E uma outra, né, preocupação que os cursinhos, né, que os coordenadores manifestaram, era a questão do vestibular, né, que era, naquele momento, o vestibular ainda estava, né, previsto com as datas tradicionais, então eles manifestaram uma grande preocupação, eles elaboraram um documento, quer dizer, então isso é importante para que a gente veja o envolvimento deles, né, em toda a questão acadêmica e não só aquela direcionada ao ensino, né, para aquela comunidade, mas tem toda uma preocupação, né, que o trabalho do cursinho fosse efetivo, mas que também os alunos não fossem prejudicados e que pudessem ter acesso, né, ao vestibular de uma forma, né, preparados para ele. Então, acho que esse é o contexto que nós estamos nesse momento nos cursinhos pré-universitários, e eu não sei se o Juarez gostaria de fazer alguma complementação. Não, claro, eu acho que você apresentou as questões fundamentais e aquilo que está sendo
tocada pelos cursinhos, né? O que é importante é que na reunião feita, que você informou, os coordenadores ficaram com uma grande preocupação em alinhar as atividades de formação e preparação dos alunos para o vestibular com aquela política externa, que eles não têm tangibilidade sobre elas, né? A não ser o caso da mudança de calendário que eles propuseram, mas tem outros vestibulares também que os alunos deverão prestar, e eles não tinham ingerência sobre eles, não tinham possibilidade de fazer mudança em relação a eles. Por isso, essa preocupação muito grande de fazer um alinhamento entre aquilo que eles estavam fazendo, dando continuidade à atividade, e o calendário externo, que eles não tinham possibilidade de fazer mudanças onde não era possível fazer mudanças. Então, essa foi uma grande preocupação. Além dessa atuação, né, mais direta, explicitamente acadêmica, a cultura ganhou outro status dentro da Pró-Reitoria, né, gestada por vocês. E eu gostaria que o professor Paulo falasse um pouquinho sobre a realização do Encontro de Cultura, né? Então, na sua terceira edição, que também teve que ser reformulado, adaptado para esse ambiente virtual. Como que foi, professor, a receptividade, o envolvimento, né? O retorno que vocês tiveram a partir da realização desse terceiro Encontro de Cultura, né? Não deixando de realizar o encontro em meio à pandemia. Sim, o planejamento para o terceiro encontro já estava iniciado, né? Enfim, nós já estávamos desenhando o formato, e então nós resolvemos fazer uma consulta. Nós chamamos uma reunião com os representantes de todos os comitês locais de ação cultural, os CACs locais, para saber deles quais os temas que seriam interessantes, necessários, oportunos de serem tratados. E também o formato, como eles pensavam que poderia ser mais eficiente, menos cansativo, não é? Porque uma coisa é ficar um dia todo o grupo reunido numa sala ou em algumas salas discutindo. Outra coisa é ficar o dia todo na frente de uma tela, né? É uma situação bem diferente. Então, nós fizemos 2 reuniões para ouvir os CACs locais, e disso nós chegamos no formato que foi realizado. Foram 3 dias de discussões. Os temas foram apresentados pelos próprios CACs. Então, o tema geral foi arte e cultura em tempos de pandemia, justamente refletindo essa situação em que nós já nos encontrávamos. Tivemos convidados externos e conversando com especialistas e docentes da própria universidade, e tivemos uma receptividade muito grande, muito boa, uma participação efetiva de todos. E o encontro, então, ele teve 2 objetivos. Esse, primeiro, apresentar essa discussão e possibilitar essa discussão sobre esse tema geral, arte e cultura em tempos de pandemia, e o papel da universidade nesse momento. Um outro objetivo foi organizar discussões e reflexões a partir de uma minuta que já havia sido enviada a todas as unidades, para que nesse documento, então, foi obtido após, com os grupos de discussão, que os CACs, então, apresentassem um documento que registrasse esse momento do processo de institucionalização pelo qual passa o campo da cultura na universidade. Então, esse documento já está pronto e vai ser divulgado, vai ser redistribuído, então, a todas as unidades, e esperamos que isso também contribua para a discussão, não apenas das ações que vêm sendo feitas ao longo dos últimos anos, não é? Mas que isso contribua para a discussão do que pode ser feito, o que deve ser mantido, que, enfim, para as próximas administrações, uma vez que a gente considera que é tão importante essa institucionalização de fato do campo da cultura na universidade, ela só vai se dar ao longo do tempo, não vai ser numa única gestão que isso se dará. Então, essa foi uma outra grande preocupação manifestada pelos CACs e que foi contemplada, então, nesses grupos de discussão e ao final dos quais se chegou a esse documento que vai ser agora distribuído. Dentro da dimensão da cultura, em 2019 foi realizada a Semana de Ação Cultural e vocês já estavam, como a professora Cléo antecipou na entrevista que fizemos no Gestão Unesp no início de 2020, todas as perspectivas para a realização desta semana, outras ações de divulgação, de difusão cultural, de difusão científica e humanística. Em meio à pandemia, como que essas ações se reorganizaram, professor? Bom, tivemos que realmente redesenhar, sair
da caixinha, né, das caixinhas todas que se comunicam já, não é? Não é uma caixinha só. Essa interação entre cultura e extensão é uma questão importante a ser discutida, vale a pena se debruçar sobre ela, não é? E na Semana de Ação Cultural, que em 2018 e 2019 foi realizada, é bom que se diga, em parceria com a Coordenadoria Geral das Bibliotecas, né? Então, havia sincronicidade entre a Semana de Ação Cultural e a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, que contribuía também para a ressignificação dos espaços das bibliotecas na Unesp, que é uma outra frente de trabalho muito importante. Então, obviamente, nesse momento, isso não é possível. Mas, então, nós sentimos, a partir também da participação no terceiro encontro de cultura, que alguns temas mereceriam ser aprofundados ou mereceriam ser tratados com mais calma, com mais detidão. Então, nós estamos organizando uma série de encontros virtuais ao longo do segundo semestre. 3 deles serão do aspecto mais conceitual, de referências. Nós vamos ter o primeiro, a presença do professor Albino Rubim, da Federal da Bahia, que é uma referência nacional em políticas culturais, e vai falar sobre essa ideia de uma ação cultural no ambiente universitário. O que é cultura no ambiente universitário? Então, e os outros 5 encontros, nós estamos chamando de mãos na massa, porque serão oficinas dedicadas à produção de vídeo, organização de eventos online, utilização de mídias sociais, de redes sociais, enfim. Vamos, já na semana que vem, divulgar essa programação, que nós esperamos poder manter essa animação, manter todo o incentivo que nós temos dado às ações culturais nas unidades. Agora, nesse formato virtual, então. Outro braço da extensão é o NUP, o Núcleo Negro da Unesp, e o professor Juarez, à frente dessa atividade, também teve que se reorganizar para realizar debates e deixar muito firme essas questões afirmativas que a universidade vem desenvolvendo nos últimos anos, de inclusão, de diversidade. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Juarez, né, como que tem sido esse momento de, mesmo em isolamento, a gente manter essa universidade unida e diversa. Bem, nesse momento houve 2 questões importantes, dois fatos importantes que permitiram aprofundar o debate sobre a questão étnica-racial no contexto da pandemia. O primeiro foram os dados relativos a um impacto que a pandemia tem tido junto à população negra. Todos os dados nacionais e internacionais têm mostrado que a população negra tem sido bastante vulnerável, ficar em condições bastante vulneráveis para a ação da pandemia. Isso trouxe um debate importante que o NUP tem feito sobre a questão da desigualdade, a questão das comorbidades que afetam a população negra. Muitas delas estão ligadas às condições assimétricas de vida e morte da população negra no Brasil. Então, trouxe um debate importante para que o NUP pudesse se refletir, se debruçar sobre esse tema e apontar aspectos importantes para a sua atividade a partir desse evento. A segunda questão importante foi o debate internacional sobre a questão do racismo provocado pela morte de George Floyd. Foi um acontecimento nos Estados Unidos, em Minneapolis, que acabou repercutindo pelo mundo afora e trouxe todos os grupos de debate sobre a questão e das relações étnico-raciais para o campo de debate, para a discussão política sobre a questão do racismo. Então, esses 2 fatores foram importantes para que o NUP desse continuidade ao que ele tem procurado fazer da melhor forma possível, o debate que articula entre sociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Então, permitiu ao NUP se debruçar sobre essas 2 questões e ampliar o seu debate. Então, em alguns dos seus núcleos, desenvolver o processo de mapeamento da condição de vida da população negra no seu território, observar o impacto dessas condições na educação, na saúde, nas relações culturais, nas relações comunitárias. Então, houve um processo amplo de mapeamento das atividades desenvolvidas pelo NUP no próprio território, na cidade em que aquele grupo tem desenvolvido ações extensionistas de pesquisa, porque essa é a característica do NUP. Então, houve um grande processo de mapeamento dessas atividades, fortalecendo, inclusive, o ensino com base nas relações étnico-raciais. Isso foi extremamente importante. Uma segunda questão importante que deriva dessa situação foram os eventos incorporados dentro da possibilidade dada por esse recurso digital.
O NUP aproveitou esse momento que nós estamos atravessando e os recursos digitais colocados à disposição para fazer uma série de encontros digitais, uma série. Praticamente todos os NUPs fizeram um conjunto de encontros e eventos propiciados por essa intermediação digital, discutiram questões específicas da juventude negra, no contexto da pandemia, das mulheres negras, dos trabalhadores negros, da situação de vulnerabilidade da população e como ela poderia criar mecanismos de prevenção, já que esse é um debate importante, em especial para as populações em condições de vulnerabilidade social. Então, houve a apropriação, o desenvolvimento, a qualificação da utilização desse mecanismo, dessa plataforma digital, para que a gente pudesse discutir com a comunidade quais são os pontos mais importantes desse período que nós estamos atravessando. E permitiu também a terceira questão importante, já definida como parte da estratégia da PROEX, planejamentos com base dessas duas questões, planejamentos a partir dos estudos, pesquisas e observações feitas dessas assimetrias no território, a partir dos debates promovidos por essa plataforma, por essa possibilidade de teleencontros, teledebates propiciadas pela tecnologia digital, e a partir daí pensar mecanismos para o planejamento quando a gente voltar às atividades presenciais. Isso permitiu, portanto, ao NUP e aos seus núcleos de trabalho articular tanto a questão do ensino, aquilo que é fundamental para a formação dos alunos dentro de uma perspectiva de educação nas relações étnicas raciais, criando possibilidades de planejamento e execução dentro desse contexto digital propiciado por essa tecnologia, mas também apontando no período em que as atividades voltarão a ser presenciais, para dar continuidade e ampliando aquilo que era insistir essa curva de aprendizado propiciado por essa situação, em especial na questão das relações étnicas raciais. Houve uma mudança grande na universidade com as políticas públicas adotadas pela universidade, o que propiciou também que alunos diretamente envolvidos nesse processo pudessem também fazer parte dessa discussão, desse debate feito pelo NUP. Uma das atividades feitas importante foi no dia 7 de julho, que se comemorou naquele momento 42 anos da fundação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Houve um debate, uma mesa de debate, em que foi possível falar sobre a presença do NUP nessas décadas na universidade e as contribuições que o NUP tem dado, tanto no campo do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. Parte considerável dessas políticas de ingresso, sistema de reserva de vagas desenvolvida pela universidade, e parte das políticas públicas adotadas pela universidade no sentido do acolhimento foram feitos a partir da contribuição de pesquisadores, pensadores, trabalhos desenvolvidos pelo NUP. Então, esse encontro foi importante para mostrar para a comunidade acadêmica a importância que o NUP tem tido nessas décadas em contribuir com a política da universidade no sentido de assegurar uma política adequada para a efetivação da política pública de ingresso na universidade pública. Então, acho que tem sido uma contribuição efetiva nesse momento que nós estamos atravessando, que o NUP tem dado para as pessoas diretamente envolvidas no NUP, os seus pesquisadores e professores diretamente envolvidos, mas também para o letramento das relações étnicas raciais para a universidade, envolvida nesse processo das políticas públicas, e para o conjunto da sociedade que tem tido a possibilidade de participar dessas lives, desses encontros digitais e desses debates promovidos por esses pesquisadores, aproveitando esse espaço e esse aprendizado que todos nós estamos tendo com a construção desses espaços virtuais de debate e aprendizado. Então, o NUP está cumprindo um papel importante de letramento das relações étnicas raciais para a universidade e para a sociedade. Um apontamento que a professora Cléo fez nas nossas duas últimas entrevistas é tentar institucionalizar a extensão na sua dimensão acadêmica, como é o ensino e como é a pesquisa. Nesse sentido, também estávamos discutindo a acreditação da extensão nos currículos de graduação. Era uma meta da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura para o ano de 2020. Eu gostaria de saber de vocês como se encaminhou isso no decorrer do ano em meio à pandemia do coronavírus. A acreditação e a
E a sua fundamentação, ela começou bastante cedo na Unesp, desde 2015, quando já de uma forma conjunta entre Pró-Reitoria de Extensão Universitária e a Pró-Reitoria de Graduação, montaram uma comissão que visitou as unidades, colheu informações dos conselhos de curso, produziu um relatório bastante importante sobre o tema. Mas só em 2018, com a efetiva publicação da resolução do MEC, do Conselho Nacional de Educação, sobre a extensão universitária, não só para dar um norteamento de como seria o processo de acreditação nas instituições, mas também por constituir-se um primeiro documento normativo que valesse para todo o território nacional sobre o conceito e as diretrizes de extensão. Né? Somando a isso, embora a Unesp ela já tinha como signatária da Política Nacional de Extensão Universitária, por ser das universidades públicas, incorporado na sua discussão, a partir desse momento é que houve, então, um avanço na formulação de uma proposta de acreditação para a Unesp. Ela foi bastante robusta, porque se buscou, junto a especialistas, a pesquisadores em educação, trabalham currículos, tem essa questão como assunto de sua pesquisa, para contribuir como que seria uma proposta que atendesse tanto as diretrizes quanto os princípios da extensão universitária e nos moldes que pudessem atender a realidade da Unesp. Houve bastante avanço. Quando começou a quarentena, já havia ampla discussão nos órgãos colegiados anteriormente, levado à comunidade por meio do processo de representatividade que esses órgãos possuem, e mesmo assim, durante o período de quarentena, houve uma nova possibilidade de contribuição da comunidade ao documento final, que estava já bastante robusto no início da quarentena. Ele foi, a comunidade teve essa oportunidade, houve, então, recolhimento de várias sugestões e contribuições da comunidade, esse retorno, que melhoraram a proposição do documento e também mostraram que o núcleo teórico e técnico estava bastante adequado e que as contribuições, então, elas foram pertinentes quanto à forma e quanto ao procedimento para a implementação desse processo de acreditação. Então, encontra-se um documento pronto, aí, finalmente, aos órgãos colegiados, mas com bastante incerteza diante das questões futuras, porque, né, toda a demanda de discussão e pensar sobre os projetos político-pedagógicos, ela precisa ser efetivada por meio dos docentes, de toda a comunidade universitária, dos estudantes, e agora há bastante compromisso, né, e concorrência de prioridades a respeito também de se adequar e frente ao ensino remoto e as implicações que estamos vivendo. Então, há um momento de incerteza, mas o documento ele está pronto aí aos órgãos colegiados. Para a gente finalizar, professores, pensando que nós estamos entrando agora no último semestre, a reitoria aos poucos tem voltado à sua atividade presencial, a professora Cléo está no prédio da reitoria, os demais assessores continuam nas suas residências trabalhando nesse regime de teletrabalho. Então eu gostaria de saber que perspectivas que a gente pode acenar, né, e mesmo num momento de incertezas, como o professor Wilson colocou, né, para pensar a PROECs que vocês deixam ao término da gestão dentro do plano do professor Sandro, do professor Sérgio, da Unesp 2020. Bom, no que se refere ao campo da cultura, nós estamos avançando nesse processo de institucionalização, não é? Estamos trabalhando bastante nesse período todo, com em diversos âmbitos, digamos assim. Nós estamos trabalhando, por exemplo, em deixar pelo menos pronto o projeto de um módulo no CISPROEX para a cultura, que nós estamos chamando a princípio, né, de módulo cultura do CISPROEX, para que todos os trâmites com relação às ações culturais, quer seja proposição, quer seja seu registro, levantamento de dados, sistematização de dados, esteja tudo já, possa ser feito de uma forma mais simples, mais ágil, sem papel, né, e que a gente possa ter esses dados para construir séries históricas, para poder avaliar os indicadores dessas atuações e dessas ações culturais. Isso é uma tarefa que estamos empenhando agora.
estamos também começando a estudar a atualização eventual do regimento da extensão universitária, uma vez que temos a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, temos as instâncias de representação dos colegiados centrais, dos colegiados locais já institucionalizadas, já registradas no estatuto. Então, falta agora um olhar, que já está sendo dado, ao regimento da extensão universitária, né? Para que ele contemple também essa dimensão, que seja atualizada em função desse processo pelo qual estamos passando. Então, essa é uma outra ação que está sendo feita. Uma outra iniciativa diz respeito aos espaços museológicos e centros de ciência, normalmente conhecidos como os museus da Unesp, não é? Então, nós estamos articulando todos esses espaços, já fizemos também diversas reuniões com eles, e a ideia é que a gente tenha um ambiente virtual para que a gente possa, por um lado, dar visibilidade maior a esses espaços, e, por outro lado, de uma forma não menos importante, contribuir para a difusão de ações educativas que os diversos espaços museológicos e acervos e centros de ciência já realizam. Então, nesse momento em que essa interação por meio de plataformas virtuais se dá por conta da pandemia, nós acreditamos que isso vai ser um recurso, mesmo depois que voltarmos às atividades presenciais, esse ainda vai se manter como um recurso válido e muito importante. Então, muitos espaços museológicos, muitos centros de ciência estão realizando ações educativas junto a escolas de rede pública. Então, o nosso objetivo é instituir esse ambiente virtual para que a gente possa divulgar essas ações e dar visibilidade aos espaços. Para isso, nós vamos ter já, também começando no mês de agosto, uma oficina intitulada Patrimônio Universitário. Ela vai ser ministrada pelo professor Paulo Henrique Martinez, da FCL de Assis, especialista na área de História, essa oficina vai ser dirigida prioritariamente aos bolsistas desses espaços e dos centros de ciência, para que a gente tenha um alinhamento de conceitos, de diretrizes sobre o que é preservação, o que é curadoria, o que é mediação, enfim, para que a gente possa contribuir para a sistematização e para tornar essas atividades já são muito consistentes, né, mas para contribuir na sua efetivação maior e, enfim, dar maior visibilidade a tudo isso. De forma geral, é seguir realmente no processo de institucionalização do campo da cultura na universidade. Bom, Maíra, eu acho que a marca fundamental dessa gestão, do ponto de vista do trabalho de extensão, é a institucionalização. Eu acho que muitos trabalhos estão sendo feitos, que eles não vão ficar restritos à experiência feita por essa gestão. Ela marcou e vai deitar raízes importantes para a universidade, né? Aquelas coisas que vão fazer parte das atividades da universidade durante muito tempo. Posso pegar como exemplo a atividade que tem sido feita no campo das empresas juniores. Ela começou um processo de institucionalização na gestão anterior, mas coube a essa gestão a responsabilidade pela formatação dessa institucionalização. Então, vai ficar para a universidade uma proposta importante que permitiu a institucionalização das empresas juniores, com um formato bem definido dos seus relatórios, do ponto de vista das suas atividades legais, das suas atividades contábeis. Vai ficar para a universidade uma experiência boa, que são os planos acadêmicos previstos na legislação adotada a partir de 2016 e implementada a partir de 2017, com ênfase forte nessa gestão. Vão ficar todos os exemplos apresentados de modelos de ação de empresas juniores. Então, isso vai para além, na nossa opinião, da experiência imediata das empresas juniores. Há hoje uma política, e isso acho importante, uma política dessa universidade de organização, planejamento e regulação das atividades das empresas juniores, que envolve professores, que envolve alunos, que envolve a instituição e envolve setores importantes da sociedade. Então, parece-nos que essa é uma marca importante da gestão, avançar na institucionalização de aspectos importantes da extensão, assegurando a sua indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, assegurando a participação de setores importantes da sociedade nessa chamada curva de aprendizado, dessa relação e aproximação com a universidade, e assegurando, acima de tudo, o compromisso que a universidade pública, democrática, inclusiva tem no aspecto social, deixando, portanto, penso eu, para a próxima gestão, experiências muito bem consolidadas
de institucionalizações, questões fundamentais e importantes para a universidade e para a sociedade. O exemplo das empresas juniores, acho que aponta nessa direção. O grande esforço feito no sentido de institucionalizar aspectos e procedimentos importantes para a universidade e para a sociedade. Nesse momento de preparar o caminho, né, para os próximos que virão, deixar uma transição tranquila para que possam receber as questões importantes encaminhadas. Nesse sentido, nós temos ações importantes a serem feitas ainda. Como o processo de avaliação, proposição e avaliação de projetos de extensão universitária, ele é muito longo e sempre se inicia no ano anterior, nós temos que iniciar esse processo através da divulgação dos editais, preparar os sistemas, fazer a primeira parte do processo de avaliação, que é um processo de avaliação por método, é um diálogo entre os avaliadores e os proponentes, então que vai e retorna, avalia, é um processo longo, então precisa ser preparado esse processo para deixar para a próxima equipe que for dar continuidade, né? Que eles possam receber devidamente na etapa adequada. Há também algumas coisas em relação ao que eu cuido, como gestor do comitê de sistemas, em que nós temos algumas ferramentas, algumas ações no CISPROEX que precisam também ser finalizadas para que possam dar mais efetividade à tramitação das ações de extensão. E algumas, então, elas já estão no processo de finalizar e elas precisam ser finalizadas. Essas são as duas ações principais, além de arrumar bem a casa para entregar para os próximos. Bom, então eu acho que nós ainda temos muito trabalho pela frente nesses próximos meses de finalização, quer dizer, existem muitas metas ainda a serem cumpridas, como já foi colocado, né, a questão do espaço virtual para os museus, a questão da avaliação de mérito dos projetos, a questão dos sistemas, nós temos também como meta trabalhar na atualização do escopo e da política editorial da revista Ciência e Extensão, quer dizer, tem muito trabalho, de fato, ainda a ser feito até o fim do ano, e são metas que nós queremos atingir. Mas do ponto de vista mais geral, né, do nosso trabalho, né, do que deve ficar do nosso trabalho, eu acredito que é uma extensão universitária, eu acho que nós acreditamos, porque nós trabalhamos muito para isso, é uma extensão universitária fortalecida, né? É lógico que a extensão universitária, e a gente sempre fala num processo, quer dizer, não fomos nós, nessa gestão, que fizemos, enfim, nós estamos num processo, mas nós temos certeza, né, que nós trabalhamos no sentido de fortalecer a extensão universitária como uma dimensão acadêmica, de fato, no mesmo patamar do ensino e da pesquisa, né? Uma dimensão acadêmica que tem os seus conceitos, as suas diretrizes, a sua metodologia, ela atinge resultados e mais, especialmente, o que é muito importante da extensão universitária, ela é o caminho do impacto social da universidade. Então, eu acho que isso foi uma discussão que nós aprofundamos muito e que fortalece muito a extensão universitária, né? E eu acho que a questão da cultura, eu acho que isso foi realmente dentro do processo que vinha sendo feito, mas eu acho que foi um marco, né, institucionalizar a cultura e ter isso capilarizado na comunidade acadêmica, quer dizer, não foi uma coisa de gabinete, foi uma coisa de envolvimento da comunidade, e eu acho que isso é fundamental, né? Então, a questão, eu acho que também já foi colocada pelo professor Juarez, eu acho que essa questão da institucionalização das empresas juniores, e isso também vai no mesmo sentido, né, da extensão universitária como uma atividade acadêmica, com pilares acadêmicos. E eu acho que isso que é importante, né, é indissociada do ensino, né, e, principalmente, indissociada da pesquisa, porque a extensão universitária é o caminho, né, ela dá o caminho para que todo esse conhecimento que é gerado dentro da universidade, no diálogo com a sociedade, possa ser transformado em transformação e impacto social, né? Eu acho que essa
Foi a grande discussão, o grande aprofundamento que nós fizemos, e nós estamos num processo, né? E ele deve continuar, porque realmente a gente ainda precisa, né, que a comunidade, né, a gente toda, né, incorpore essa questão da extensão universitária como dimensão acadêmica, totalmente indissociada da pesquisa e do ensino. E eu acho que tem uma outra questão importantíssima, que eu acho que nós trouxemos também, que é a questão da inovação e da tecnologia social. Quer dizer, a gente precisa olhar que toda a transferência de conhecimento da universidade para outros setores da sociedade, qualquer que seja esse outro setor, né, desde que ele ocorra da forma dialógica, né, ela é tecnologia, ela gera inovação, né, mas dentro da extensão universitária, né, o nosso foco é a questão social, né? Então, eu acho que esse conceito de inovação e tecnologia social, ele é extensão universitária, né, e nós demos um foco que é a questão da inovação e tecnologia social, porque é aí, né, que a gente tem com mais clareza ainda o impacto social da universidade, principalmente porque essa tecnologia gerada é incorporada, é apropriada pelas próprias pessoas que fazem parte do processo, né? E isso traz também, né, eu acho que essa discussão nos coloca dentro de um panorama mundial que está discutindo questões como ciência cidadã, ciência responsável, coprodução, né? Então, eu acho que isso tudo é muito importante e a gente tem que ter uma visão do futuro, né? Para onde a ciência está indo, né? E eu acho que esse vai ser um grande aprendizado da pandemia também, porque a universidade respondeu muito rapidamente à demanda da Covid-19, né? Respondeu com diversos projetos de pesquisa, e eu posso dizer que essa resposta, não importa que é pesquisa, ela é extensão universitária, porque ela está dialogando com um problema social e ela mobilizou toda a competência científica da universidade. Então, a gente precisa também parar de separar em caixinhas e entender que esse é o papel da universidade, né? Trabalhar em conjunto com a sociedade e colocar todas as suas competências, todo o seu conhecimento científico, para que a gente possa ter a transformação. Eu acho que a pandemia mostrou muito isso, né? A nossa capacidade de responder rapidamente, e é isso, né? E dialogar, e é isso que a universidade deve fazer, e é isso que hoje chama-se extensão universitária. Então, eu acho que o que nós queremos deixar é uma extensão universitária fortalecida, né? Enfim, e que esse processo continue e que ela fique cada vez mais forte. Professores, gostaria de agradecer, então, mais uma vez a participação de vocês, apresentando aí todas as ações que estão no escopo da ProEx. Muito obrigada. Eu é que agradeço. E todos têm a palavra. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Maíra. Obrigado, TV Unesp. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada e bons trabalhos. O Gestão Unesp fica por aqui e acompanha as ações da nossa universidade em meio à pandemia da Covid-19 ao longo de nossa programação e também em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.